Meus amores, um bom dia, um bom sábado. Vou fazer uma parábola de Cristo. Vou abrir, né, pra gente ver qual é a parábola que eu vou fazer pra vocês hoje, sábado, pra gente meditar. Devia fazer sobre o sábado, né? Devia fazer 2 vídeos falando sobre o sábado. O sábado é dia de adoração, é dia de louvor, é dia de cântico. Tem tudo nas Santas Escrituras. Tudo fala sobre isso nas Santas Escrituras. Eu vou soltar para vocês sobre o sábado mesmo. Primeiro eu vou soltar logo um sonho, que é para vocês. Foi mesmo em cima, glória a Deus. Foi mesmo em cima. Depois, é 2 passagens que eu peguei, né, que fala justamente sobre o sábado. E essas 2 passagens eu vou entregar a vocês. Meus amores, eu vou aqui e volto já já. Pronto, voltei de novo, né? Ó, é duas passagens sobre o sábado. Vou fazer as 2 passagens de hoje pra vocês. Ainda vou soltar o sonho no começo do vídeo e vou soltar um lá no final. Sabe por quê, meus irmãos? Para que vocês assistam o vídeo todo e vocês compartilhem. Como o que eu quero é compartilhar bastante a palavra de Deus para chegar bastante alma alcançar, escutar a palavra de Deus. É só isso que Deus quer, para ver se elas escutam, se elas transformam a vida delas, se elas procuram pelo Messias, pelo Cristo que já está vindo. Cristo já está vindo. É tempo de arrependimento, é tempo de conserto. Cristo já está voltando. Não vai custar mais muito Cristo voltar. E muitas pessoas vão ficar na terra por causa de quê? Por falta de conserto. Porque não querem renunciar, né? Mas o que fazem o quê? Ele tá chamando o conserto antes da vinda dele, né? Era ruim se ele não chamasse, mas ele chama, entendeu? Bora lá, ó. Só tá logo o sonho. Eu sonhei que eu tava no pé da minha porta. Quando eu olhava pro céu, esse aqui é o sonho do arrebatamento. Eu sonhei que eu tava no pé da minha porta. Quando eu olhava pro céu, eu avistava Jesus. Do pé da minha porta, olhando pro céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens junto com os anjos. E eu olhando pra ele, né, eu vi Jesus completo, dos pés à cabeça. Não vi os pés dele porque estava em cima das nuvens. E quando eu olhei pro lado direito dele assim, tinha uma carreira imensa de anjos, que a minha vista só não faltava ver de tanto anjo. E eu olhando pros anjos, né, quando eu parei de olhar pros anjos e pra Cristo, eu olhei pra baixo. Na hora que eu olhei pra baixo, eu já não estava dentro da minha casa, eu já estava lá no meio da rua, suspensa do chão. E eu olhando pra baixo, e eu vi a rua de uma ponta a outra, ela rachada, com a rachadura aberta. E quando eu vi a rua rachada, no início da rua, o meu filho estava indo caminhando para frente. E eu olhei, quando eu olhei pro meu filho, né, quando eu vi meu filho caminhando para frente, outro detalhe que eu percebi nesse sonho, eu vi o meu filho, mas meu filho não me via não. Eu via ele, mas ele não me via. E eu vendo o meu filho indo. Quando eu tirar a vista do meu filho, eu olhei pro cemitério, porque eu fico me lembrando de detalhe. Eu olhei para dentro do cemitério, vi as pessoas subindo ao encontro de Jesus. Aí eu me acordei. Eu vi umas pessoas saindo de dentro do cemitério. Nem mesmo assim as pessoas ainda ficam o quê? Com incredulidade. Porque Jesus disse que quando ele viesse, ele ia retirar do cemitério todas aquelas pessoas que dormiram com ele. Aquelas que dormiram fazendo a vontade dele. Essas pessoas vão ser agora justamente despertadas para o quê? Para ficar com Cristo, para participar de uma ceia, para participar das festas das bodas do Cordeiro. Tudo isso está escrito nas Santas Escrituras. Tudo isso é para poder ser solto nas igrejas, mas não é. Nós estamos prestes a sair dessa terra para participar de uma grande ceia, que é a ceia de Cristo, e para participar das bodas do Cordeiro, a festa nupcial do Cordeiro. Mas quando for no final do vídeo, eu solto esse detalhe para vocês, né? Que tem lá um nome escrito, né? Ó.
soltei o sonho pra vocês, viu? Esse sonho eu tive negligência, eu guardei ele durante um bom tempo e não era pra mim ter feito isso. Era pra mim, assim que eu sonhei, era pra começar logo a pregar o evangelho, começar a soltar nas redes sociais. Porque assim que eu comecei a soltar nas redes sociais, Jesus continua aparecendo pra mim. For no final do vídeo, eu solto o segundo sonho, que esse é o primeiro sonho do arrebatamento. Aí solto o segundo sonho que Cristo apareceu pra mim igual ele foi crucificado. No final do vídeo eu solto pra vocês. Agora eu vou pra cá, pra parábola, é Jeremias 17 e o versículo 19. Começa essa parábola no versículo 19. Vou terminar ela todinha. Vou ver que tamanho é ela. Dá pra mim terminar ela todinha pra vocês. É de grande importância, porque tá detalhando sobre o sábado. Ele, o Deus de Israel, tá falando sobre o sábado. Bora lá? Aqui é a Bíblia, só que eu boto ela bem pra perto de mim, né? Por causa da minha vista. Mas eu vou pra perto agora, eu tô botando é pra longe, né? E assim, dá pra pegar, né? E assim me disse o Senhor: vai e põe-te à porta dos filhos do teu povo, pela qual entram os reis de Judá e pela a qual saem, como também a todas as portas de Jerusalém, e diz-lhe: ouve a palavra do Senhor. Quando diz assim, ouve a palavra do Senhor, é uma ordenância. Ele está mandando parar e dar ouvido. Ouve a palavra do Senhor. Vós, reis de Judá, e todo o povo. Ah, ele não tirou um. Ele disse todo o povo que vive na face da terra, né? Ó. De Judá e todo o povo, vós todos os moradores de Jerusalém que entram por as portas. Continuando. Por as portas é por porta de igreja, por porta da casa de Deus, entendeu? Assim diz o Senhor: guardai as vossas almas e não tragais cargas no dia de sábado, nem as introduzir pelas portas de Jerusalém. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Nem tireis cargas, nem tireis carga de vossas casas no dia de sábado, nem faça obras alguma. Glória a Deus, tá vendo? Antes sacrifique antes certificar o dia. Ai, não, é antes santificai. Vocês me perdoam porque eu li errado. É antes santificai e santificai o dia de sábado, como eu ordenei a vossos pais. Aqui foi uma ordenança que Deus deu aos antepassados do povo de Israel. Para todo povo que tem a palavra de Deus, essa ordenança também cabe para cada um deles. Mas eu vejo que nenhum deles obedece isso aqui, não. Eles cultuam no domingo, mas no sábado eles não dão sábado a Deus, não. Feliz daquelas pessoas que ainda faz o que? A vontade de Deus dentro da sua casa, que começa a cultuar ele dentro da sua própria casa.
Entendeu? Glória a Deus, né? Porque nós somos o templo, nós cultuamos mesmo. Eu cultuo Deus sábado dentro da minha casa, né? Ó, como eu tô fazendo agora, pregando a palavra de Deus, né? Porém não escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos. Isso aqui Deus já está dizendo. Que as pessoas não escutam e nem tampouco inclinam os ouvidos para fazer a vontade de Deus. Que pena, né? Antes endureceram a sua cerviz para não ouvirem e para não receberem correção. Glória a Deus. As pessoas não gostam não de receber correção, não, de maneira nenhuma. Mas continuando, né? Mas se vós diligentemente me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo carga pela porta desta cidade no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma. Glória a Deus. Então entraram pela porta desta cidade os reis e os príncipes que se assentam sobre o trono de Davi, glória a Deus, andando em carros e em cavalos, e eles e seus príncipes, os homens e Judá e os moradores de Jerusalém, e esta cidade será habitada para sempre, glória a Deus. Se ela vai ser habitada para sempre, se ela obedecer todos o que está escrito aqui nas Santas Escrituras. Mas o povo de Deus, que é chamado povo de oração, que é chamado casa de Deus, porque cada ser humano, ele é um templo de Deus. Cada um de nós somos um templo de Deus. E cada um de nós, fazendo a vontade de Deus, Deus habita dentro de nós, né? E aqui, essa cidade está falando o quê? Que ela vai ser habitada se ela obedecer o que Deus estabeleceu. Só que qual é a religião que obedece o que Deus estabeleceu? Pra falar a verdade, nenhuma, nem católico, nem os evangélicos. Os evangélicos cultuam a Deus no sábado, muito difícil, só se tiver algum culto recomendado por sábado. Mas esse aqui, o que está escrito aqui, eles desobedeceram. E tá na lei, tem umas pessoas ainda, pelo que eu entendo, dos crentes, né? Tem umas pessoas que governam todas parece que as igrejas, né? Pois então, recebendo o que? Doutrina do homem, quanto a doutrina de Deus que tá aqui, eles rejeitam. Por isso que eu digo, Deus tá bem pertinho de liberar o seu filho para mandar ele vir para a terra. Para o quê? Para que muitas coisas voltem para os seus cantos, entendeu? Principalmente o sábado, né? Feliz são aquelas pessoas que obedecem o que está escrito nas Santas Escrituras. Feliz. Versículo 29. E verão das cidades de Judá, dos arredores de Jerusalém e da terra de Benjamim, das planícies, das montanhas e do sul, trazendo holocaustos, sacrifícios, oferta de manjares, incenso, trazendo também sacrifício de louvores à casa do Senhor. Isso aqui não se vê no sábado, não. Quer dizer, nem isso aqui, nem as outras coisas, né? Como Deus pede, não é cumprido, né? Dói o coração. Dá tristeza ler isso aqui. Dá tristeza. Por quê? Porque hoje eu vejo, as pessoas não obedecem nada que está escrito na Santa Lei de Deus, não. Nada.
E quando tem alguém que abre a boca e fala a verdade, elas ignoram, elas não começam a gostar, elas começam a passar o que? Ter nojo dessa pessoa. Desde que ela tá tendo nojo, sabe de quem? Do próprio Deus. Me diz uma coisa, quando foi que Deus enviou alguém que as pessoas gostaram? Nele? Nunca. Os profetas foram mortos, outros foram apredrejados, e outros, as pessoas que falam a palavra de Deus com a verdade, eles não gostam. Pois então, é desse jeito que acontece na face da terra. Último versículo, ele é bastante grande, mas eu vou soltar todinho para vocês. Mas se não me ouvirdes para sacrificardes o dia de sábado e para não trazerdes carga alguma, quando entrardes pela cidade de Jerusalém, no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém, e não será parada, e não ser apagado, e não será apagado. Deus deixou muito bem claro que essas pessoas que desobedecerem a ele, né, essas pessoas vão o quê? Eu vou repetir esse versículo. Ai, mas Deus está castigando, ai, Deus está castigando. Por quê? Por a desobediência, sempre foi assim, só pela desobediência. Quando Deus pede para ter o sábado para ele, para fazer canto, para cultuar ele, que as pessoas não dão, então, o que acontece? Vem castigo. Vou repetir o versículo. Ó. Mas se não me ouvirdes para sacrificar o dia de sábado e para não fazerdes carga alguma, quando entrardes pelas portas de Jerusalém, no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, a qual consumirá os palácios de Jerusalém, e não se apagará. Deus disse que vai incendiar e jamais vai ser apagado. Só quem pode apagar é ele. Aí as pessoas o que? Brincam com Deus vivo. Aí as pessoas brincam com Deus de Israel. Aí as pessoas passam por cima das coisas que ele deixa ordenado para as pessoas fazerem. As pessoas têm prazer de teimar contra ele. As pessoas têm prazer de fazer o que ele aborrece, né? Bora lá, né? Continuando. Glória a Deus. Encerrei. Já soltei essa parábola inteira para vocês. Agora eu vou soltar o último sonho, como eu prometi a vocês. Vou soltar o sonho do sacrifício vou soltar o sonho do sacrifício de Cristo. Cristo disse, né? Eu sou o Senhor do sábado. Ele diz, eu sou o Senhor do sábado. Quando ele diz que ele é o Senhor do sábado, então, e por que as pessoas não escutam, não obedecem, né? Glória a Deus. O povo sempre teve a tendência de ser pessoas desobedientes, né? Glória a Deus. Ó, já terminei. Ó, aqui era Gênesis, começou em Gênesis 17, o versículo 19, terminei no versículo 27. Li essa parábola inteira para vocês, falando sobre o sábado. Aqui é o que? Uma ordenança que ele ordenou. Mas tem outra parte que ele fez, foi dizer que é um mandamento, o dia de sábado, para que vocês... Eu ainda vou fazer esse outro vídeo falando dessa outra parte em outro livro, daqui nas Santas Escrituras, no Antigo Testamento, para que vocês se lembrem. É uma aliança entre o povo, entre a humanidade e entre ele. Essa aliança é outra que foi quebrada. Essa aliança do sábado é uma que foi quebrada. A aliança, o negócio de idolatria dentro das igrejas católicas, outra aliança que foi quebrada. O templo evangélico, outra aliança que foi quebrada. O mundo tá doido dentro da casa do Senhor. O mundo, a vaidade lá do mundo, batom, esses negócios pintados nos olhos, essas coisas, tudo tá dentro da casa do Senhor agora. E as pessoas fazem e acham tudo normal. Se Deus não aceitava nem as pessoas vender comida, não era comida, não, era pássaro, né, para sacrificar. Deus não aceitava. Vocês acham que Deus vai aceitar esse tipo de arrumação? Jamais. Agora, eu não sei por que as pessoas não raciocinam, né? Ontem eu fui para a igreja, né? E eu pedi para poder soltar o sonho. Não aceitaram.
Quando terminou, ele estava vendendo comida lá na porta da igreja. Tudo que Deus disse. Ainda vou soltar esse versículo para vocês. Deus disse, não fazer da minha casa ponto de comércio. Eu vou soltar para vocês agora. Por isso que eu digo, todas religião, elas gostam de passar por cima de tudo que está escrito na palavra de Deus. Todas elas. A religião católica e a religião dos evangélicos. Por isso, ó, de 10 virgens, 10 igrejas, 10 templos que vai subir. Eu vou falando abertamente agora. 10 virgens, 10 templos que vai subir por céu, só vai 5. E todas as 10 está esperando por ele. Mas o que? 5 tá o quê? Tá sem azeite. 5 tá sem o quê? Tá sem desprender das coisas do mundo. Por isso que essas vão ficar. Elas vão ser deixadas para trás e elas vão pagar amargamente pelo que elas fizeram, entendeu? Porque tá escrito, vão ser deixadas para trás. Deus vai fechar a porta na cara delas. Por quê? Porque ele pediu, ele falou com elas, elas viraram as costas para ele. Entendeu? Já tô aqui em cima. Aqui, ó, nas Santas Escrituras, Deus deixou bem claro. A gente tem que ter zelo pela casa do nosso Pai. Ontem eu vi que se cumpriu lá dentro desse tempo, que tá escrito aqui. Ontem eu vi. E o pastor viu, o pastor sabe de tudo. Exclusivamente, ele tá participando. Entendeu? Preste atenção o que tá escrito, ó. Pode estar com a maior precisão do mundo, não passa por cima da vontade de Deus. Senhor, eu preciso fazer assim. Mas se eu não posso fazer, pois então me dá condição de eu fazer o que tem que ser feito. Ele te dá, entendeu? Mas as pessoas preferem o quê? As pessoas preferem fazer do jeito delas, conforme a vontade delas, se afastando de Deus, né? Ó. Meus amores, ó, aqui, ó, Mateus 12, o versículo 15, vou ler o 16 e vou ler o 17 para vocês. 3 versículos, falando justamente sobre isso. Ele explica, mas as pessoas não compreendem, não sei porquê, né? Então, vieram a Jerusalém. E Jesus, ensinando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. É só esse versículo aqui que cabe justamente para esse tipo de pessoa, para esse tipo de arrumação, entendeu? Não pode fazer isso. Ai, mesmo, mas não é dentro da casa de Deus, mas é na frente. Vocês não se lembram o que foi que Deus fez quando Deus pegou aquelas pessoas lá em redor do templo, ali nas portas do templo, igual tá acontecendo? Vocês não viram o que foi que Deus fez, não? O que foi que Deus fez mesmo? Deus pegou, fez um chicote, espalhou e fez de tudo e botou tudo para correr. E ele ainda diz aqui no versículo embaixo, não fazer da casa do meu pai ponto de comércio. Eu vou ler para você. Vou ficar conversando, não. É porque a minha alma se angustia dentro de mim, derrubando as mesas dos cambidores e as cadeiras dos que vendiam. Tá vendo aí? Do que vendia pomba. Aqui vendia pomba. Agora hoje em dia estão vendendo comida nas portas das igrejas. Dizendo que é para ajudar no templo. Deus não precisa disso, não. Começa a se consagrar. Senhor, não deixa a porta da tua casa ser fechada, não. Dá providência, que ele arruma, ele dá providência. Aí as pessoas, não, vai desobedecer a ele. Justamente na palavra dele. Por isso que eu digo. Hoje em dia as pessoas são castigadas justamente por causa disso que estão fazendo. Entendeu? Se eu lesse isso aqui na igreja, lá, justamente nesse dia que essas pessoas fossem fazer isso, eles iam me odiar. Mas eu vou soltar.
e não concedia, ó, preste atenção que foi o que está escrito aqui, sai da boca dele, ó, e não concedia que ninguém vendesse algum vaso pelo o templo. Ele não concedia de jeito nenhum que as pessoas fizessem isso. Ele não concedia. E as pessoas hoje o que é? Por que as pessoas fazem? Do mesmo jeito. Dá vontade de fazer igual ele fez. Sair se rebolando tudo pelo chão, quebrando tudo. Dá vontade mesmo. Sabe por quê? Por causa da desobediência das pessoas, entendeu? Porque, meus amores, até no momento que eu não vi que estava escrito, ainda é suportável. Mas depois que a gente vê que está escrito, isso é insuportável. Isso é insuportável. Porque depois que você vê que está escrito e as pessoas estão teimando com ele, ainda não quer arcar com as consequências. Aí vem uma doença. Ai, meu Deus, me curar, meu Deus, me cura. E a teimosia tua contra ele, né? Aí aconteceu alguma coisa com teu filho, tu começa a pagar o preço. Por quê? Só por a desobediência. Ainda não reconhece. Vocês me perdoem, mas as verdades a gente tem que falar. Vou continuar. Dá um desame, uma coisa ruim. Eu vou repetir esse versículo de novo. E não consentia que ninguém levasse alguma vazia pelo templo. A teimosia do ser humano é muito grande contra ele. A desobediência. E os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós atendestes feito Covid de ladrões. Covid de ladrões. É doloroso. É doloroso. Muito doloroso. Israel, ele profetizou que ele nunca mais foi erguido porque fazia isso. Do mesmo jeito agora, muitos templos também vão ser derrubados e nunca mais vão ser erguidos por causa disso que fizeram. As mesmas teimosias, as mesmas coisas. E vocês viram que ele sempre pregava. Hoje em dia, você tá pensando que as pessoas soltam isso? Solta não, porque elas estão com falha. Como é que elas vão abrir a boca e vão fazer? Como é que elas vão abrir a boca e vão falar? Não pode abrir a boca, não pode falar. Por causa de quê? Porque estão fazendo o que está escrito, que não pode ser feito. As pessoas viram o que foi que ele fez. E por que teima contra o que está escrito? Por que teima contra a vontade dele? Entendeu aí? Eu vou soltar o sonho. Vou soltar o sonho e vou parar. A vontade de chorar é grande. Só por a desobediência. Tá pensando que ele tá falando aqui só sobre o templo em Israel? Não. Presta atenção que ele chegou e disse assim, ó. E ensinando, dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações. Casa de oração. Ele tá falando, todas casa do mundo inteiro é chamado casa de oração, não casa de venda, entendeu? Mas, né? Se ele suporta, a gente também tem que suportar, né? Continuando. Não sei até quando que eu vou ficar com vocês vendo isso. Mas vós atendeis desfeito Covid de ladrões. Muitos é só atrás de dinheiro. E o interesse, na verdade, salvar almas, está longe, muito longe. E ele as porta. E as pessoas brincando com ele. E ontem eu pedi para soltar o sonho, não deixaram. E eu pedi para soltar o sonho, né? E não deixaram, mas fizeram o quê? O que ele não queria. Que é justamente o que eu acabei de ler para vocês. Isso dói. Isso dói. Aí ele vem, né? Aí tu fica de cara a cara com ele. Aí Deus vai dizer, não tá escrito. Por que tu teimaste contra mim? Aí é triste. É muito triste, é muito doloroso. Quando terminou o culto, eu vim embora. Mas isso acontece em todo o tempo. Porra, todo o tempo tá com falha perante a ele.
Por isso que eu sonhei aquele sonho, né? A primeira casa, que representa um templo, ele não se agradou dele. A segunda casa, lá dentro, que é o segundo templo, ele também não se agradou dele. Ele foi se agradar do primeiro templo, da primeira casa, que é o primeiro templo que ele construiu e ergueu com 3 dias. Desse templo ele se agradou, que é justamente essa casa, né? O templo, né? Essa casa é um templo. E aquela mulher que estava lá dentro representa uma religião. Nem isso vocês compreendem. Nem isso vocês compreendem, né? Dói. Mas fazer o quê, né? Ele falou que a vinda dele seria igual no tempo do dilúvio, que ele vai vir, vai consumir a todos os que causam escândalo. É justamente essas pessoas, né? Mas elas não se compadecem nem das almas delas. Mas fazer o quê, né? Eu só posso orar, né? Orar bastante. Só. O coração do ser humano é muito endurecido. Mas quando ele começa a pagar o preço... Não tô falando aqui na terra vocês começam a pagar o preço, não. É quando vocês saem daqui, quando Deus retira tu da terra, que tu vai pagar o preço. Que é justamente nesses cantos que eu sempre leio pra vocês. Essas pessoas que fazem isso contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus. Ela tá escrita como na Santa Escritura. Mandará, aqui é o arrebatamento, ó. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e ele colherão do seu reino todo o que causa escândalo. Escândalo é esse tipo de arrumação. E os que cometem iniquidade, justamente o que estava lá na frente do templo. Preste atenção. Ele vai colher agora no arrebatamento, mas preste atenção para onde que essas pessoas vão. E lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aí quando chega no canto desse, começa a pagar o que fez com ele aqui na terra. O que fez com a palavra de Deus aqui na terra. Isso aqui, sabe por que eu sempre leio? Eu sempre solto nos meus vídeos para vocês terem consciência que vocês vão pagar um alto preço. Mas nem mesmo assim isso não incomoda vocês, não. Entendeu? Nem mesmo assim. Eu vou continuar, o último versículo. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Soltei, né? Glória a Deus, soltei. Mas dói. Bom sábado, bom para quem tá trabalhando, bom trabalho. Para quem tá trabalhando, bom trabalho. Para quem tá fazendo alguma coisa pelo reino do céu, bom trabalho para vocês também, que Deus abençoe. E a gente não pode só agradar a Deus em uma coisa, a gente tem que agradar a Deus em todas as coisas, para que tudo ocorra bem, entendeu? Eu trago para vocês esse vídeo. Deixa eu soltar o sino do sacrifício. Olha, eu sonhei que eu tava num canto. Quando eu olhava para trás de mim, eu avistava Jesus. Ele vinha descendo uma rua, por cima da calçada. Ele vinha com a coroa de espinho na cabeça, vinha todo sujo de sangue, os cabelos dele todo ensopado de sangue. Ele vinha de pés descalço por cima da calçada. E era uma rua cheia de pontos de comércio. Os comércios tudo fechados, as portas tudo fechadas. E não tinha um pé de pessoa no meio da rua. E ele vinha descendo sozinho. Quando eu avistei ele, eu olhei assim pra trás, quando eu avistei ele todinho, dos pés à cabeça. Quando eu avistei ele, eu corri ao encontro dele, eu abracei ele. Ele me abraçou. Na hora que eu abracei ele, eu encostei a cabeça nos peitos dele, né? E eu abracei ele, ele me abraçou, me cobriu com o manto, eu me acordei. Vou contar um detalhe pra vocês desse sonho. Quando eu abracei ele, ele tampou a cabeça e ele
tampou do joelho para baixo. Ele tampou a cabeça e tampou do joelho para baixo. Daqui dos ombros dele até aqui acima do joelho dele, ele limpou. Tava assim, tudo sujo. Quando eu olhei para trás que eu avistei ele tava todo sujo de sangue. Quando eu abracei ele limpou daqui até aqui o joelho. Ele deixou bem limpinho. Esse pano aqui da parte de baixo dele, quando eu me virei, que eu vi ele, tava da cor de vinho, do sangue dele. Quando eu abracei ele, tava bem vermelhozinho. Ele limpou o corpo dele. Por quê? Porque ali tava todo sujo do pecado da humanidade. Eu não podia abraçar ele do jeito que ele tava, né? Então, sabe o que foi que fez? Ele limpou. Ele limpou. Eu abracei ele me abraçou, me cobriu com o manto e eu me acordei. Aí eu fiquei assim, Senhor, o que é que tu quer me dizer com esse sonho? Aí eu fui ler no livro do Apocalipse. Aí, Apocalipse 2 e o versículo 4. Quando eu leio 3 versículos, que é para que vocês entendam o significado desse sonho. No começo do ministério de Cristo, Cristo pegava os apóstolos dele e saía pregando nas cidades. Cidade, ele saía pregando o evangelho. Então, bora lá? E hoje em dia não tá mais não. Deixa eu mostrar logo a vocês essa parte. Depois, aí eu venho aqui pro livro do Apocalipse, tá bom? Pronto, tá aqui, ó. Pra vocês verem o que é que Jesus fazia no início do ministério dele. Preste atenção. Pra vocês verem, e eles reconhecem o trabalho dos pastores, das pessoas. Mas Cristo, preste atenção, que as pessoas não estão fazendo a mesma coisa que Cristo fazia, preste atenção. E é Mateus 10 e o versículo 35, que eu vou ler pra vocês. Preste atenção. É isso que tá faltando, ó. E percorria Jesus todas as cidades de aldeia, ensinando nas sinagogas dele, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e molestas entre o povo. Era isso que Jesus fazia. E é isso que Jesus está requerendo aqui no livro do Apocalipse. Jesus reconhece os trabalhos do pastor, sabe que eles trabalham, tá apacentando o povo, tá? Ele reconhece. Vou ler o versículo 3 para vocês verem como ele reconhece. E sofreste, tende paciência, trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste. Tenho, porém, contra ti, o versículo 4, olha como é que ele fala. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. O que eu acabei de ler para vocês lá no início. Lembra-te por de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Pois senão brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castital, se tu não se arrependeres. Aí não se arrepende não. Continua fazendo do jeito que tu tá fazendo, não se arrepende não. Porque ele vem, aí ele vai prestar conta contigo. A mensagem está entregue, né? O sonho, ainda soltei a mensagem. Aí, esse sonho, eu peguei e disse assim, Senhor, se tu tá só, tu não tá mais só mais não. Eu vou estar contigo pregando o evangelho. Só me ajuda, eu vou estar contigo nas redes sociais pregando o evangelho. Me ajuda, que tu sabe que eu não sei, né? Só me ajuda. E... deixa eu procurar aqui pra me soltar logo pra você. Aí eu peguei e disse assim, Senhor, tu me ajuda. E ele confirmou pra mim que ia estar comigo nas redes sociais pregando o evangelho comigo. Aí disse, eu nem tenho dúvida, né? Aí, o que eu disse assim, Senhor, tu tá sozinho no evangelho? Tu não tá mais não, eu vou estar contigo pregando o evangelho. Só me ajuda. E ele apareceu no terceiro sonho pra mim, mostrando que tava pegando o evangelho nas redes sociais, mais eu. E o que eu fiz estava escrito. Eu fiquei do lado dele como uma coluna. Tá escrito. Ó, no livro de Cantares, que é o livro que é tão ignorado, né? Que as pessoas... Ah, isso aqui é o que o rei Salomão falava pra ele. Vocês sabiam que a sabedoria não vinha do rei Salomão. Essa sabedoria, esse entendimento vinha de Deus. Entendeu? Quem é esta que sobe do deserto como coluna de fumaça, perfumado de mirra? Tá vendo? Ó? Como coluna de fumaça, perfumado de mirra. Tá perguntando, quem é essa? Quem é essa? Vocês não sabem. Quem é essa? Quem é essa? Quem é esta que sobe do deserto como coluna de fumaça? Foi isso que eu fiz. Essa tá perante vocês agora.
como coluna de fumaça perfumada de mirra. Ei, coluna de fumaça é uma coluna, só que é uma coluna que não vai durar muito tempo com vocês. Agora vocês prestem atenção nos detalhes do meu sonho, porque nos detalhes do meu sonho eu vi que eu era arrebatada. Então, se eu ficarem com vocês pouco tempo, então tem pouco tempo para vocês o que? Se consertar perante a Deus. No dia, todos vão querer se consertar. Igualmente o povo do dilúvio. No dia que vão morrendo, eles querem se consertar. Mas no dia não há conserto. Eu já tô cansada de falar isso pra vocês nos meus vídeos. No dia da vinda de Cristo não é dia de conserto. É dia dele vir fazer o que tem que fazer. No tempo do dilúvio, o pessoal queria se consertar também com Deus na hora que estava acontecendo. Aqui vocês veem que aquele povo todo, eles morreram. Do mesmo jeito vai ser agora na vinda de Cristo. Eles vão querer se consertar no dia da vinda do Senhor. Não tem como. Tempo é agora, a oportunidade é agora. Ele não veio a chance, a oportunidade. No dia não tem não pra vocês não. Vocês podem correr atrás dele, mas não vai ter, entendeu? Se lembra da passagem de Noé? Noé pregou até o último dia. Quando chegou no último dia, as pessoas foram lá. Quando estava morrendo, foram lá. Abre, Noé, nós acreditamos. Vamos perecer. Teve solução para eles? Não, teve, não, todo mundo morreu. Pois então, do mesmo jeito vai ser agora no dia da vinda do Senhor. Ele deixou bem claro. Por que vocês não compreendem as Santas Escrituras? Vou continuar aqui o versículo. Como coluna, quem é esta que sobe do deserto como coluna de fumaça, perfumado de mirra e de incenso e de todos os pó dos mercadores. Todos os pó do mercador é a tela do telefone aí. Deus não colocou aqui o telefone, não. Deus colocou só exemplo para que vocês entendam, compreendam. Entendeu? Todos os pó do mercador. O que é que o celular serve? Se eu quiser colocar eu posso colocar um filtro. Eu posso estar sem nenhuma maquiagem, mas eu posso colocar um filtro no meu rosto e eu fico como se eu estivesse toda maquiada, entendeu? É isso que eu tô conversando com vocês, entendeu? Se cumpriu, nem vocês perceberam. Mas algo se cumpriu perante os vossos olhos, vocês não entendem as Santas Escrituras, vocês não compreendem. Mas fazer o que, né? A vontade de Deus a gente tem que fazer. Meus amores, encerrei esse vídeo pra vocês. Agora eu vou postar. E espero que vocês comecem a se voltar pra Deus, se volte pra Cristo, porque Ele tá às portas. Ele tá às portas. E nós temos que fazer a vontade dele aqui nessa terra. Antes que ele venha, entendeu? Quando ele vir, é tempo de acerto. Tempo de acerto não, é tempo de prestação de conta. Quando ele vier, é tempo de prestação de conta. Não é tempo de vocês se consertarem. Fui.